Célia, meu nome é Amanda. Meu nome é Lili. Meu nome é Adriele. Meu nome é Mariana. E meu nome é Heloísa. E ainda a tem a Bia. Bia. E nós vamos apresentar o nosso trabalho sobre a filosofia. Nossa parte entra dentro da filosofia medieval e nós ficamos com o tema escolástico. Então espero que dê para entender o que nós falamos no decorrer do vídeo e que fique claro sobre o que é a escolástica. Filosofia escolástica foi a filosofia da chamada filosofia da Idade Média e acontece no século IX ao século XIV d.C. No século IX vem a escolástica por conta de um fenômeno que estava acontecendo na Europa, que foi a criação dos monastérios e das escolas cristãs. E essa filosofia foi estabelecida nesses estabelecimentos de ensino dos monastérios e escolas cristãs, para a formação de padres, que eles forneciam a educação católica para os seus membros. E esse fenômeno ocorre também pela conta de uma necessidade que a igreja encontrou de se fortalecer na Europa, de formar novos clérigos, novos padres, novos teólogos. E essa educação fornecida tinha influência principalmente de Platão e depois de Aristóteles. E a influência aristotélica vai vir em Tomás de Aquino, e nesses estabelecimentos de ensino ocorrem as artes liberais, que são divididas em dois grupos. O trívio, que é a gramática, a lógica e a retórica, que é mais voltada para linguagens, e o quadrívio, que é a aritmética, a geometria, a astronomia e a música, que é mais voltada para as ciências da natureza. Santo Anselmo da Cantuária, ele foi um dos mais importantes pensadores na época da filosofia. Ele nasceu em Aosta, no norte da Itália, e na Cantuária, que no caso seria a cidade em que ele infelizmente chegou a falecer, foi a cidade que ele ocupou o cargo de arcebispo. E cara, tem uma citação dele que é muito bonita, que eu considero, porque é uma coisa que a gente leva para o nosso dia a dia, que é: não procuro compreender-te para crer, mas creio para poder te compreender. E eu acho isso muito interessante, porque às vezes a gente não precisa compreender as coisas que acontecem na nossa vida, mas mesmo assim a gente crê. E ele usou desses raciocínios lógicos para tentar explicar sobre a existência de Deus. Então, como na nossa vida, hoje em dia, isso é muito importante. Acho que a maioria de nós aqui vai para a igreja e leva o que Deus faz, a obra que Deus faz na nossa vida, um ponto muito importante, correto? Então, cara, essa foi uma das citações que eu achei, muito foda, real. Porque ele traz uma coisa que a gente presencia até hoje. A gente não precisa compreender as coisas que acontecem na nossa vida, mas mesmo assim a gente crê. A gente não precisa ver Deus, mas mesmo assim a gente acredita na existência dele. E a gente acredita que ele tem um propósito na nossa vida. Então, meio que engloba também teologia nisso. Foi um ponto muito importante na filosofia. Ele tenta mostrar para as pessoas a existência de Deus através das coisas que ele considerava lógico, no que ele considerava racional. Véi, eu acho isso muito foda real. Thomas de Aquino nasceu no ano de 1224 e morreu no ano de 1274, na cidade de Roca Seca, na região do Lácio, no sul da Itália. O seu pensamento ele foi muito importante na história da filosofia. E entre suas inúmeras obras, a principal que mais se destacou foi a Suma Teológica, que o pensador ele quis expor os problemas entre o mundo natural e o mundo espiritual. Essa obra foi dividida em 1669 capítulos. A sua honestidade intelectual era notável em relação a expor os problemas entre a relação da fé cristã e Deus. E Thomas ele não queria esconder os seus argumentos em relação à questão discutida dos gregos. Thomas ele lecionou em Paris de 1252
a 1259, primeiro como professor assistente, depois como mestre. O principal objetivo tomista era fazer permanecer a fé e as suas verdades reveladas, de forma que elas se tornassem inabaláveis e inquestionáveis. Que o objetivo dessa filosofia era totalmente voltada a Deus. Então, assim, porém que o homem, ele podia conhecer as suas para ele conhecer a Deus e as suas verdades, não era necessária a razão, porque a fé e a razão, ela eram inseparáveis. Então, muitos questionam se a razão, ela existe ou não. A razão, ela é separada e autônoma em relação à fé. E a filosofia, ela apresenta um conhecimento imperfeito, e a teologia, ela constitui o aperfeiçoamento desse conhecimento. Como a Adriele falou, São Tomás de Aquino, ou Tomás de Aquino, foi um dos grandes fundadores da teologia cristã. E essa teoria ele desenvolveu pela filosofia aristotélica. Ele criou uma teoria de 5 provas da existência de Deus. E essas 5 teorias foi baseada nas suas experiências, que ele queria provar os acontecimentos que acontecem aqui no universo com algo que transcendia a realidade. E a primeira prova da existência de Deus é o primeiro móvel imóvel, em que ele acreditava que o universo estava em constante movimento. E para estar em movimento, algo precisa de uma força inicial. E essa força inicial resulta do movimento. Então ele queria saber quem foi a primeira pessoa a dar esse pontapé inicial da força para fazer que o universo está em constante movimento. E isso também entra com a segunda prova da essência de Deus, que é o primeiro caso eficiente, que ele quer descobrir o marco zero, o marco dos acontecimentos que aconteciam aqui na Terra, porque para ele já entra a terceira lei, que nada acontece do nada, que tudo precisa de um começo, meio e fim, e que não é possível de algo escuro surgir um universo tão vasto como ele é hoje. A quarta prova da existência de Deus, segundo Tomás de Aquino, seria os graus de perfeição, em que tudo que acontece aqui na Terra tem uma certa perfeição, mas precisa de um ser superior que tenha a perfeição por completo. Aí teria uma certa hierarquia, que seria Deus, os anjos, aí os humanos, que seria meio que seres intermediários, aí depois vinha animais e plantas. Essa hierarquia que Tomás de Aquino acreditava. Aí entra também a quinta lei da existência de Deus, a quinta prova. A quinta lei é o governo supremo. Ou seja, aqui na Terra, todos nós temos um lugar no mundo. Todos nós ocupamos um lugar no mundo. E ele acredita que, pelo fato de nós sermos esses seres que, desde os primórdios, sempre estamos nessa hierarquia, em uma pirâmide, sempre temos um lugar no mundo. E ele queria saber quem é que organiza essas cadeias de sociedade, e entra também esse governo celestial, que algo superior nos governasse. Então, basicamente, essas são as 5 provas da existência de Deus, segundo Tomás de Aquino, em que ele tentava, por conta de ser um filósofo medieval da escolástica, tentava comprovar a existência deste Deus por conta da razão. Então, esses são os 5 estudos dele. Tá, realmente o que você falou faz muito sentido, porque muitas vezes a gente tem essa visão que ciência e teologia são coisas que não tem como misturar. Se você, for religioso, você não pode ser um estudioso. Sendo que temos essa ideia por conta de pessoas dos extremos lados. A Idade Medieval traz essa ideia. Sim. Só que o que quebra essa ideia, na real, foi o Renascimento, onde começaram a separar a razão da fé. Sim. Porque a razão ela era defendida pela ciência, e a fé era algo que as pessoas não criam tanto assim, porque eles não viam. E só que, a gente, por conta desses acontecimentos, muitas vezes as pessoas têm essa visão em que se você acreditar em Deus, você não pode acreditar na ciência, sendo que são coisas que caminham juntas. Porque as primeiras universidades, como a Bia vai falar, traz isso, que a Igreja Católica foi um dos principais fundadores das grandes evoluções. Vamos supor, Darwin era um monge cristão, então, e ele descobriu a
a teoria a evolução das espécies. Então não faz sentido a gente ter essa visão, entre aspas, preconceituosa. As universidades, elas surgiram a partir de escolas que foram fundadas pela Renascença Carolíngia e foi por volta dos séculos 11 ao 13. Inicialmente, essas escolas, elas não eram centros escolares, elas eram como se fossem associações, como se fossem um tipo de sindicato para defender uma determinada classe ou grupo de pessoas. As primeiras universidades foram a de Bolonha, na Itália, e a de Paris, na França. A de Bolonha ela foi fundada por um grupo de estudantes, uma corporação de estudantes. Já a de Paris foi fundada por estudantes, um grupo de estudantes e um grupo de mestres. As universidades elas se aproveitavam de certa liberdade que elas tinham em relação às escolas, porque cada vez mais elas eram mais desconectadas em relação à eclésia local. E as igrejas elas continuavam, mesmo assim, elas continuavam tomando as rédeas de todo esse processo que acontecia dentro da universidade. O que eles falavam, as regras, tudo era coordenado pela igreja, mas eles eram menos dirigidos pela igreja do que as escolas. Vocês estudaram o que é leigo? É uma classe, não é? Dentro da igreja. Normalmente, leigos é tipo o povo que não sabe que antes as missas eram celebradas em latim e nem todo mundo falava em latim. Então, essas pessoas que não falavam, elas só assistiam e elas eram os leigos. Porque elas não sabiam, elas não entendiam o que estava acontecendo. Então, dentro da história da filosofia, entra a filosofia árabe, porque os árabes tiveram grande influência dentro da filosofia ocidental. Porque o Oriente conseguiu pegar e traduzir as obras de Aristóteles e levar para o Ocidente, para as pessoas do Ocidente completarem a ideia da filosofia. Houveram inúmeros fatores históricos que contribuíram para a filosofia ocidental e oriental. Dentre esses fatores, são 4 importantes. O primeiro fato muito importante foi a difusão da cultura grega com a cultura árabe, por conta de Alexandre o Grande e o seu imenso império, que decorreu do território ali de onde... O primeiro foi a difusão da cultura grega com a cultura árabe, por conta de Alexandre o Grande. Como o império de Alexandre o Grande, da Grécia até as fronteiras com a Índia. Então, pegou grande parte do Oriente, onde os orientais tiveram contato com a cultura grega. Foi a perseguição dos cristãos hereges, que disseminavam heresias, que foram perseguidos pelos ocidentais. E esses cristãos procuraram refúgio no Oriente, então eles saíram do Ocidente e foram para o Oriente. E o terceiro fato foi o fechamento das escolas pagãs, que ocorreu por Justiniano em 529 depois de Cristo. Ele fechou grandes universidades e dentro dessas universidades estava a Academia de Platão, que foi muito importante para a história da filosofia clássica, onde os árabes se basearam. E o quarto foi o surgimento do islamismo pelo profeta Maomé, onde a religião se expandiu vigorosamente pelo território oriental, e lá havia tanto cultura cristã e cultura grega, e ele acabou se fundindo com essas outras duas novas crenças, obrigada. Então, dessa forma, ocorreu mais uma vez o contato da filosofia ocidental com a filosofia oriental. Então, gente, basicamente esse foi o nosso trabalho. A gente tentou explicar no máximo possível o que é a escolástica, que basicamente é o estudo do cristianismo, de Deus, baseado na razão, em que esses santos da igreja tentaram justificar os acontecimentos de divindades com o estudo. É isso. Achei que era o Thales descendo. Meu Deus, Thales. Quem? Fala o nome, Socorro. Ô, Socorro. Falou Salles. Você me ligou o quê? Vai pros bastidores. O Diego vai saber da sua foto todinha, graças a Deus. Graças a Deus. Ainda bem que os bastidores não vai pra ele. Vai pra ele? Vai. Eu vou mandar.
Vai o Diego, gente. Vai ficar. Ele gosta da gente, ó. Bastidores. Ele gosta da gente, ou ele finge que gosta, ou ele finge muito bem. Diego, não finge, tá? Por favor.